Passo a palavra ao Dr. Alisson Michel, que vai falar pelo representado Luciano Hang. Excelentíssima ministra-presidente, excelentíssimo ministro corregedor, relator do presente processo, excelentíssimos ministros, excelentíssimo representante do Ministério Público. A cada novo período eleitoral surge uma tensão gravíssima. De um lado, nós temos determinados candidatos, determinados políticos e determinados partidos políticos tentando utilizar a justiça eleitoral de forma indevida para fins particulares, de forma indevida para fins estritamente políticos. E de outro, a justiça eleitoral, o poder judiciário eleitoral respondendo de forma incisiva e reiterada que a justiça eleitoral é a justiça da democracia, é a justiça do princípio republicano, é a justiça do cidadão eleitor e principalmente é a justiça do futuro da nossa nação. É a justiça do futuro da nação brasileira. E essa tensão, como é natural, aumenta ao final da disputa, sobretudo quando os candidatos, esses mesmos partidos políticos, estão atrás nas pesquisas eleitorais que são feitas pelos órgãos de pesquisa. Há uma intensificação na propositura das ações, com dois propósitos claros e absolutamente inaceitáveis. O primeiro, para utilizar a informação da existência dessa ação judicial ainda no período eleitoral para atacar o candidato opositor. E segundo, uma tentativa de deslegitimar, de minar a legitimidade do candidato da oposição, caso ele venha se sagrar vencedor nas eleições. E o caso em análise é exatamente isso, conforme será exposto adiante. Eu represento o senhor Luciano Hang, que é empresário, proprietário das lojas Havan. Não é político, Luciano não é filiado a partido político, não tem pretensão presente ou futura de ingressar na política. Não almeja cargo no governo de quem quer que seja. Portanto, a eventual decisão que venha a ser tomada nessa ação não lhe atinge a esfera jurídica de forma absoluta, não lhe traz qualquer prejuízo efetivo. Mas, a despeito disso, Luciano, em respeito ao Tribunal Superior Eleitoral, em respeito às instituições democráticas, comparece como compareceu para apresentar defesa nesses autos, para esclarecer os fatos, para apresentar a verdade dos fatos e para impedir que o seu nome seja utilizado de forma indevida para atacar o então candidato Jair Bolsonaro, futuro presidente da República. A acusação constante do presente processo, já foi antecipado, é a acusação de abuso de poder econômico e, segundo a coligação autora, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores, Luciano supostamente teria constrangido os funcionários a votar em Jair Bolsonaro. Antes de demonstrar a improcedência dessa acusação, há uma preliminar que já foi suscitada em defesa, e eu reitero da tribuna, que comprova o que eu disse no início da exposição, que nós estamos, de fato, diante de uma ação com caráter privado e nitidamente político. Excelências, com base em quais elementos a ação foi proposta? A petição inicial menciona um vídeo e menciona uma petição inicial de uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho. Vossas Excelências têm acesso pelo sistema eletrônico à íntegra dos autos. Eu pergunto a Vossas Excelências, onde está esse vídeo? Onde está a petição inicial? Não há nenhum elemento de prova juntado nos autos. O autor junta apenas e tão somente a procuração com outorga de poderes. E é curioso ouvir o colega que me antecedeu, que patrocina a presente demanda, mencionar a rapidez no julgamento da demanda, a rapidez, a suposta impossibilidade de produzir provas. Mas não houve pedido efetivo de provas. O autor não postula a produção de provas, exceto o depoimento pessoal, que não é admitido pelo rito da Lei 64. Por que não juntou, então, esses elementos de prova? Porque eram indisponíveis? Porque não havia possibilidade de localizar o vídeo e a petição inicial? Absolutamente não. Tanto o vídeo quanto a petição inicial foram divulgados e estão públicos na internet. Não junta porque tinha consciência de que a juntada do vídeo e da petição inicial, na verdade, comprova a improcedência da acusação. Comprova a improcedência do que é alegado. E o autor sabia disso, mas mesmo assim adotou uma postura assodada para promover uma ação judicial sem qualquer elemento probatório, única e exclusivamente, eu repito, para fazer política. Portanto, nos termos do artigo 22, caput, inciso 1º, a linha C da Lei Complementar 64 de 1990 e de inúmeros preceitos do Código de Processo Civil, a ação merece ser extinta sem resolução de mérito, ante a inépcia da petição inicial e ante a ausência de qualquer elemento de prova, o que é exigido também pela Lei Complementar 64.
Superada essa questão preliminar, Excelência, eu passo a analisar especificamente a acusação e esses elementos da acusação. O primeiro elemento da acusação é o já mencionado vídeo, que embora não tenha sido juntado aos autos, é importante prestar alguns esclarecimentos. O conteúdo desse vídeo, Excelências, é Luciano Hang apontando os motivos pelos quais ele, enquanto empresário, entendia que o candidato Jair Bolsonaro era a melhor opção para o futuro do país. Apontou quais os predicados que entendia e qual era o seu prognóstico para o futuro da nação, caso ele viesse a ser vencedor. E, de outro lado, apontou os motivos pelos quais ele, Luciano Hang, pessoa física, entendia que não votaria nos demais candidatos, sobretudo no candidato do Partido dos Trabalhadores, e qual era o seu prognóstico caso esses candidatos viessem a se sagrar vencedores. Não há pedido de voto, isso não é verdade. Não há pedido de voto, não há constrangimento a quem quer que seja. Não há determinação aos funcionários para que votem no candidato Jair Bolsonaro. Não existe essa determinação no vídeo. Nem de forma expressa, nem de forma implícita. Nós estamos diante de clara manifestação do pensamento, direito constitucionalmente assegurado, tanto ao empregado quanto ao empregador. O fato de Luciano ser empresário não retira dele o direito de expor as suas opiniões, de expor o candidato que ele entende que mais bem estava a vir a governar o nosso país. Direito constitucionalmente assegurado. E aqui é importante ressaltar que a própria legislação eleitoral preceitua que a manifestação de apoio a determinado candidato, ainda que pública e publicada, não é considerada nem mesmo propaganda eleitoral. E se não é propaganda eleitoral, e ainda que fosse propaganda eleitoral, não haveria ilícito, porque no período em que o vídeo foi divulgado já era permitida a propaganda, como considerar que uma conduta que foi considerada pelo legislador como irrelevante do ponto de vista jurídico eleitoral, se torne uma conduta, uma das principais vedações, um dos principais ilícitos, uma das principais vedações previstas na legislação eleitoral? Com todo respeito, não há lógica, não há racionalidade, não há nexo entre uma coisa e outra. E justamente por isso caberia ao autor não só juntar o vídeo que ele menciona onde teria havido a coação, mas comprovar efetivamente a coação. A loja Zavan possui mais de 15 mil funcionários espalhados pelo Brasil. Se houvesse tamanha coação como sugere o autor, por que não obteve uma declaração? Por que não obteve um depoimento sequer de um funcionário apontando que teria sido coagido? E a despeito dessa omissão, e embora o ônus da prova competisse ao autor, Luciano Hang juntou com a sua defesa milhares de manifestações dos seus funcionários, todas dizendo apoio espontâneo, sem qualquer solicitação, dizendo que não houve coação, que jamais votaram em Jair Bolsonaro por pressão de quem quer que seja. Mais da metade dos autos é de declaração expedida por funcionários da Van. Eu repito, declarações espontâneas nas redes sociais ou por meio de correspondência, jamais solicitadas pelo Luciano. Foram expedidas porque verdadeiras. O segundo elemento da acusação é a suposta ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho. Excelências, o que representa, o que prova uma alegação de que existe uma ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho perante a Justiça do Trabalho? Apenas e tão somente que ela existe. É pacífico o entendimento dos tribunais superiores que a existência de uma ação não pode ser utilizada em favor ou contra quem quer que seja. A existência da ação prova que ela existe, nada além disso. Não prova o que lá será debatido. Não prova o que lá se pretende provar. Pelo contrário, não existe decisão, não se pode atribuir qualquer força probatória. E além do mais, o contexto, evidentemente, de uma ação movida perante a Justiça do Trabalho é completamente diverso de uma ação movida perante a Justiça Eleitoral. O regramento jurídico é diverso, as sanções são diversas, as proibições, as consequências, são mundos completamente diferentes, são ações completamente díspares. E justamente por isso não faz sentido nesse momento eu entrar em qualquer detalhe do que existe naquela ação que ainda está em trâmite, exceto por uma única informação que aproxima de fato aquela ação da ação que está sendo analisada por Vossas Excelências. Tanto essa ação quanto aquela ação foram sim movidas por interesses políticos. Há um laudo juntado também nesses autos comprovando que os procuradores do trabalho, que signatários daquela ação, se manifestaram publicamente ao longo de longos anos e ao longo do período eleitoral e após o período eleitoral, manifestando sim apoio explícito e expresso ao Partido dos Trabalhadores, a Dilma Rousseff, ao presidiário Lula, a Ciro Gomes e entre outros candidatos, entre outros partidos.
Isso está expresso, está juntado aos autos. E, evidentemente, essa afirmação não é para atacar a instituição do Ministério Público, que Luciano Hang e eu, na qualidade de procurador, respeito sobremaneira. É apenas para demonstrar que, de fato, aquela ação foi, sim, promovida para perseguição política. E uma ação dessa natureza, obviamente, é natimorta, não há a menor dúvida que ela vai ser julgada improcedente lá. Uma ação que nasce na esfera que for, por interesses particulares, interesses políticos, interesse de perseguição de quem quer que seja, não há de prevalecer. E, por fim, ainda que todas as acusações fossem verdadeiras, não o são, a prova dos autos evidencia que jamais houve coação, ainda assim, a ação seria julgada improcedente, pois não estão presentes os pressupostos da configuração do abuso de poder econômico. O autor não indica, sequer sugere que os candidatos teriam conhecimento dos fatos e com ele teriam anuído. Não indica e sequer sugere a existência de potencial lesivo e gravidade da conduta, e é de conhecimento de Vossa Excelência, a jurisprudência pacífica do TSE exige a comprovação, prova robusta e concreta de que a conduta tem potencial lesivo, tem gravidade apta a interferir nas eleições. Não há qualquer prova e sequer alegação nesse sentido. E foi exatamente nesses termos que o parecer exarado pelo Ministério Público, pela improcedência dessa ação, foi exarado nos presentes autos. Aponta que inexiste prova da acusação, pelo contrário, os elementos que estão juntados nos autos evidenciam a inexistência de coação. E segundo, que não há qualquer elemento caracterizador do abuso do poder econômico. Excelências, eu agradeço a atenção e, diante de todo exposto, respeitosamente requer-se a extinção da ação, sem resolução de mérito, pela inépcia da inicial, ou, sucessivamente, o julgamento de total improcedência da demanda. Muito obrigado.